Olá, eu sou o Michel Falconieri E eu, Renato Falconieri. e nós somos o Casal Cristão. Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje estamos aqui para mais um vídeo da nova série do canal, que é a série sobre as parábolas de Jesus. E hoje nós vamos ler a parábola do joio, que está no livro de Mateus, no capítulo 13, do verso 24 ao 30. Mas antes, eu quero saber com vocês se vocês estão gostando dessa nova série do canal. Deixe nos comentários aí a sua parábola preferida, né? Se você está gostando aqui da explicação que a gente está falando a respeito das parábolas, né? Peço também que você deixe o seu curtir, o seu compartilhamento, tá? Se inscreve no nosso canal e propaga essa mensagem, tá bom? Porque essa mensagem ela precisa chegar ao ouvido de todas as pessoas, não é isso? Essa é a nossa missão como cristãos. Tá bom? E o texto, como eu falei, está no livro de Mateus, capítulo 13, a partir do verso 24 ao verso 30. Se você puder, onde você estiver, vamos orar, né? Curva a sua fronte, feche os seus olhos e vamos orar. Querido Deus e amado Pai, graças te damos, Pai, por mais um estudo da Tua Palavra, que é tão importante na nossa vida. Te pedimos nesse momento, Pai, que o Teu Santo Espírito nos ilumine, para que possamos receber a Tua Palavra com amor e sabedoria. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá para o texto. Mateus capítulo 13, do verso 24 ao verso 30. A parábola do joio. Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Amém. Então, como o Michel falou no outro vídeo, ele gosta muito da outra parábola, né? Das 10 virgens. E eu também gosto muito dessa do joio. Por quê? O que essa parábola ela nos ensina, né? Quando fala do homem semear, fala de Jesus. E quando fala que quando eles estavam dormindo, veio o inimigo e colocou lá o joio, o inimigo é Satanás, né? E em todas as igrejas tem joio e tem trigo, né? O joio e o trigo eles são muito parecidos. Se a gente for fazer uma busca, se você fizer uma busca na internet e colocar joio e trigo, as fotos dos dois são muito parecidos. Então, quando Jesus diz para não arrancar o joio, é porque possa ser que ao fazer isso, seja retirado também o trigo, como na passagem fala. Então, o trigo somos nós, né? Filhos de Deus, aqueles servos fiéis, que buscam fazer boas obras, que buscam seguir a palavra. E os joios são aquelas pessoas que aparentemente são trigo, aparentemente são cristãos, mas não são. Seja porque não segue o que está na Bíblia, seja porque no fundo tem um coração ruim, seja porque vive de aparência. Então, quando Deus diz para que a gente não retire o joio, Ele está se preocupando com os seus filhos, né? Porque futuramente, quando chegar a hora, quando for a hora da colheita, como na própria palavra fala, vai ser, né, separado os filhos de Deus reais e aqueles que se fingiram de filhos de Deus, né? Na própria palavra, lá no mesmo capítulo de Mateus 13, lá no versículo 36, pronto, tem assim a explicação da parábola, né? Aí diz assim, a partir do 36. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: Explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondeu:
Aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. E o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era. E os encarregados da colheita são os anjos. Então, às vezes, nós temos na nossa própria igreja, ou qualquer denominação, como eu já falei, a gente não está aqui para levantar placa de igreja. Nós estamos falando das pessoas que seguem a palavra de Deus e daquelas que não seguem. Em qualquer denominação você pode encontrar pessoas que parece que estão lá só para atrapalhar. São pessoas que estão reclamando do culto, que reclamam do pastor, que reclamam porque a igreja não tem ar-condicionado, que só faz reclamar. Acho que vocês já devem ter sentado perto de uma pessoa dessa. A gente já sentou. Então, essas pessoas aí são enviadas realmente pelo inimigo, né? Que querem atrapalhar a obra de Deus. Porque você pode perceber, se você senta perto de uma pessoa dessa, aí você acaba perdendo parte do culto, acaba se irritando, tira o seu foco da palavra. Então, essa pessoa aí é o joio. E a gente que tenta, nós que tentamos seguir a palavra de Deus, né? Honrar o nome de Deus, buscamos não ser perfeitos, mas buscamos melhorar, aprender com nossos erros, né? Nós que estamos indo à igreja, por exemplo, como eu estou usando essa questão aí do irmão que atrapalha o culto, nós estamos lá na igreja para renovar nossa fé, né? Como um dia de adoração a Deus. Nós vamos para renovar nossa bateria, recarregar a bateria, e aí acaba chegando um abençoado do lado que tira totalmente seu foco. Então, eu estou usando esse exemplo que é mais simples, mas tem inúmeras coisas que acontecem na vida, no mundo inteiro, que é aquela coisa que você vê que aquela pessoa é do inimigo, que está querendo desfocar você, seja alguém que está dando em cima do seu marido, seja alguém que está dando em cima da sua esposa, seja alguém que está tratando seu filho mal, né? Então, assim, são inúmeras situações que o inimigo arruma para que o Filho de Deus possa ser aí, deixar de ser trigo para ser joio. Então, o que a gente tem que ter em mente é que essas pessoas, elas, por mais que elas causem mal, né, em certos aspectos, elas são necessárias ao nosso redor. Por quê? Porque elas vão fazer com que a gente exercite a nossa fé. Se a gente está na igreja, voltando pro exemplo, se a gente está na igreja e tem alguém desfocando você, você vai praticar aí, ó, a paciência, a temperança, você vai se controlar para não brigar com o irmão que está na igreja desfocando você. Então, assim, são situações que você exercita o que Deus ensina pra gente, né? Que é ter paciência, que é não discutir. É difícil, mas são essas coisas que vão nos separar do joio. Então, eu gosto muito dessa passagem, dessa parábola por conta disso, porque realmente é muito semelhante o joio e o trigo. E às vezes a gente se acha superior ou acha que já somos salvos demais, já estamos salvos demais, mas a gente tem que ter, a própria palavra diz que a gente tem que vigiar e orar e segurar para que não caiamos. Então, não fique também totalmente certo de que você é trigo, porque você pode muito bem acabar se desviando e se tornar joio, né? Se você acabar sendo uma pessoa que reclama de tudo na igreja, se você reclama dos líderes que você tem, se você fala mal das pessoas da sua igreja. Então, vamos deixar para que a colheita seja feita pelo nosso Pai, por Deus, porque Ele que vai fazer essa separação na hora apropriada, né? E aprender a conviver com o joio que temos ao nosso redor. Então, por isso que a gente separou essa parábola, porque ela é muito importante nesse quesito de que sempre existirão essas pessoas, né, que são enviadas pelo inimigo e as que são enviadas de Deus. Então, sempre vai ter esse conflito, mas Deus está à frente e no momento certo Ele vai fazer a separação. Exatamente. Deus, ele é extremamente justo, né? Mas ele também não é impiedoso. É verdade. Né? Porque a justiça sem a misericórdia, isso já é crueldade e impiedade, e Deus não é assim. Sabemos que não existe essa questão de mal teocrático, sabemos que não existe esse tipo de coisa. Então, é um exemplo dessa questão de paciência, da gente também procurar não se misturar a ponto da gente se desviar da palavra,
né? Então realmente é um exemplo de paciência, para a gente ter temperança, para a gente ter educação. Às vezes é difícil, porque às vezes em tempo de pandemia, principalmente nesse tempo de pandemia, o acesso à igreja ele está muito limitado. Então, por exemplo, os idosos não estão podendo comparecer, as crianças de uma determinada idade elas também não podem ir, né? As pessoas do grupo de risco elas também estão sendo considerada a ideia de ficar em casa e não ir para o culto. Então o que acontece? Aí uma pessoa vai no culto, né, para recarregar a bateria, e quando chega lá, quando você sai do culto, tem um outro irmão lá xingando o pastor, xingando a pregação, xingando a igreja, xingando a decoração, xingando o coral, xinga todo mundo. Ele só não xinga ele mesmo, mas ele xinga todo mundo. Então é muito difícil, irmãos. Não é questão não. A gente já... Não é um exemplo que a gente pode dizer que isso não acontece, porque isso já acontece direto. Pelo menos antes, né, da pandemia, a gente frequentava muito a igreja, sempre íamos nos sábados. Então o que acontece? Às vezes a gente estava do lado de pessoas que ficavam o tempo todo no WhatsApp, até mesmo durante a pregação. Ficava mexendo no WhatsApp, nas redes sociais, né? As outras pessoas aqui do lado ou atrás, o tempo todo conversando, e você acaba perdendo a atenção do culto, e você escutava que era pura abobrinha o que estava sendo falado ali, né? Então é uma situação muito difícil, né, da gente conseguir separar o joio do trigo. Esse tipo de separação só quem faz é Deus, porque Ele é justo o suficiente para fazer essa separação, mas a gente tem que saber identificar, tá? Então como é que a gente consegue identificar isso? A gente, sempre que a gente tem essa comunhão com Cristo, a gente começa a identificar esse tipo de situação e esse tipo de pessoas, né? Então, quando você ora, você assiste o vídeo, quando você lê a palavra, quando você tem essa comunhão com Cristo, você fica um pouco mais afiado, mas você também precisa ter a sensibilidade para que você de repente possa transformar esse joio num trigo, para que essa pessoa ela possa voltar a ser trigo, ou essa pessoa se transforme num trigo, né? Claro, a transformação ela só vem por meio de Cristo, porque essa transformação ela precisa ser de uma forma genuína. Não é o tipo de pessoa que dentro da igreja é uma pessoa e fora da igreja é uma pessoa totalmente diferente. Não pode, não é assim que a gente vive. Se a gente admite a Bíblia como única regra de fé e doutrina, a gente procura seguir a Bíblia exatamente como ela é, né? Como a gente já viu até mesmo uns memes por aí de uma pessoa levando uma Bíblia dessa espessurinha debaixo do braço. E aí um amigo pergunta: o que é isso que você está carregando debaixo do braço? Ele fez uma Bíblia. E o outro faz: ora, essa Bíblia está tão fininha, tão pequena. Aí ele fez: porque eu tirei dessa Bíblia as coisas que me incomodavam e eu estou utilizando só as partes que me convêm. Então, irmãos, a gente não pode viver dessa forma. Claro que não é uma questão de ser hipócrita. Você não vai deixar de ser pecador. Agora, claro que você procura pecar menos. E a gente procura viver de acordo com a palavra de Deus. Muitas situações são difíceis? São. Mas é joelho no chão, oração e comunhão com Deus, para que a gente possa ter essa perseverança, para que a gente possa ter esse amor e a misericórdia que Jesus tanto pregou quando esteve aqui. E Ele pede tanto para que a gente possa usar na prática esses atributos, né? O amor, a misericórdia, não apontar mais o dedo, não julgar, esse tipo de coisa. Só queria ler para a gente encerrar essa parábola, lá também no capítulo 13, né, de Mateus, desculpa, a partir do verso 40, que diz assim: assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo que faz cair no pecado e todos que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos,
ouça. Amém. Amém. Então, essa daí é aquela promessa para aqueles que permanecerem, né, aí fiéis a Deus. E aqueles que não, como o Michel falou, que não se quiserem permitir transformar em trigo, haverá choro e ranger de dentes. Infelizmente, né? Misericórdia. Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas, porque como cristãos, a nossa missão principal é levar a palavra a outras pessoas, para que elas sejam salvas. Mas tem aquelas pessoas que não querem, tem aquelas pessoas que são relutantes, que, como o Michel falou, não vão querer ser transformadas em trigo, vão querer continuar sendo joio. Então elas infelizmente serão arrancadas, queimadas e haverá choro e ranger de dentes. Então oremos para que a palavra de Deus possa ser levada a muitas outras pessoas, né? Por isso que a gente pede tanto para vocês compartilharem. Não é para que a gente fique famoso nem nada do tipo, a gente quer que outras pessoas conheçam, né? Nós temos nossas lutas diárias, temos os problemas da gente e tem também ainda familiares nossos que não são da igreja. Então a gente continua orando, a gente continua levando a palavra, porque é muito triste pensar que existem pessoas que ainda vão se perder com tantas formas aí de conhecimento da palavra, né? Tem países aí que você não pode ter Bíblia e a gente tem esse privilégio de ter Bíblia, de poder ler a qualquer momento, de poder ler em qualquer lugar. Então a gente acaba desperdiçando uma oportunidade valiosa sem querer aproveitar essa oportunidade. Então leve essa palavra a outras pessoas, envie os vídeos mesmo. Às vezes é chato a gente enviar tanto vídeo, pode ser, mas a gente vai continuar enviando, porque a nossa missão principal é fazer com que a palavra se espalhe, para que as pessoas possam sentir o que a gente sentiu quando a gente se batizou, quando a gente aceitou a Jesus. Então o vídeo de hoje foi sobre a parábola do joio. Comenta se você gostou, deixa aí os pedidos de oração, né? Se tem alguém da sua família que ainda não é de igreja nenhuma, ainda não aceitou a Deus, coloca o nome dela se quiser, que a gente vai orar também por ela. Eu queria deixar apenas um último pensamento com vocês, irmãos, que é o seguinte: quando a pessoa ela se converte e ela sente aquele contato com Deus, né, o batismo do Espírito Santo, a pessoa se sente mais ainda na vontade de mudar o mundo. E quando a gente estuda as verdades bíblicas e a bendita esperança que é a volta de Cristo para nos levar para Nova Jerusalém, eu fico pensando que eu quero levar todas as pessoas que eu amo e todas as pessoas que eu conheço, mesmo as que não são convertidas, né? Então a gente deve pensar assim, porque quando a gente se encontra com Jesus e a gente sente o amor dele, se a gente não deseja que outra pessoa encontre o seu amor e seja salvo, tem uma coisa muito errada com a gente. Se a gente não deseja isso para o nosso próximo, pode ter certeza que tem alguma coisa muito errada com a gente, tá bom? Então eu gostaria que vocês meditassem bastante nisso que eu estou falando, porque aquele que conhece o amor de Deus quer que outras pessoas também o conheçam e sejam salvas, tá bom?